Olá, este é o curso completo Planejamento das Contratações. No módulo 29, nós vamos trabalhar com as questões relativas à vigência, prorrogação e alterações na ata de registro de preço. No que tange à vigência, é importante destacar que a Lei 8666, no artigo 15, destaca que a validade do registro de preço não poderá ser superior a 1 ano, ou seja, 12 meses. A legislação anterior, decreto anterior que regulamentava o registro de preço no âmbito da Administração Pública Federal, expressamente consignava a possibilidade de prorrogação da vigência da ata, o que era questionável, já que a Lei 8666, que é a norma de hierarquia superior, expressamente prescreve o prazo máximo de 1 ano. O decreto atual, 7892 de 2012, expressamente no artigo 12, vincula a vigência da ata ao máximo de 12 meses, computando eventuais prorrogações. Portanto, é possível prorrogar a vigência da ata desde que, somados o período inicial e eventuais prorrogações, o prazo máximo não ultrapasse 12 meses. Nesse sentido, inclusive, é a orientação normativa número 19 da Advocacia Geral da União que destaca que o prazo máximo de vigência da ata, computando eventuais prorrogações, é de 12 meses. Ainda, para que a prorrogação seja concretizada, alguns requisitos são imprescindíveis. O primeiro deles é a previsão no edital e ou na ata de registro de preços. Então, tanto o edital quanto a ata devem disciplinar a respectiva vigência, prevendo eventual possibilidade de prorrogação quando o prazo inicial foi estabelecido em quantitativo inferior a 12 meses, num lapso temporal inferior a 12 meses. Então, possibilidade de prorrogação prevista. A prorrogação, ela só pode ocorrer se restar comprovada a vantajosidade. E a vantajosidade da prorrogação tem que ser comprovada, como regra, mediante pesquisa de mercado capaz de comprovar que os preços registrados continuam compatíveis com aqueles praticados no mercado, devendo a administração pública proceder periódica pesquisa de preços, principalmente para justificar eventual prorrogação da vigência, atentando-se à administração pública federal, os órgãos integrantes do SISG, para as cautelas e os procedimentos definidos nas instruções normativas 05 e 07, ambas de 2014, no que tange à pesquisa de preços. Ainda, um outro requisito, a ata só pode ser prorrogada enquanto vigente. Por evidente, não é possível prorrogar a ata depois de já extinta. E nesse sentido, é importante esclarecer que a ata se extingue ou pelo término do seu prazo ou pelo exaurimento do quantitativo, o que ocorrer antes. Nesse sentido, inclusive, é a jurisprudência do Tribunal de Contas da União que destaca o encerramento da ata com a execução do seu objeto ou com o término da vigência. Assim, vamos imaginar uma ata com vigência fixada inicialmente de 6 meses, para um quantitativo de 100. Se já nesse primeiro período o quantitativo total foi adquirido, a ata está extinta, ainda que tenha vigência. Não é possível prorrogar uma ata cujo quantitativo já foi totalmente adquirido. Ainda é possível prorrogar desde que haja quantitativo e apenas pelo quantitativo residual. Nesse sentido, foi a orientação do Tribunal de Contas da União que a prorrogação da vigência não tem o condão de restabelecer os quantitativos inicialmente fixados. Ao contrário, a prorrogação é apenas por eventual sobra, eventual residual. Então, voltando no nosso exemplo de uma ata feita inicialmente para 6 meses, para um quantitativo de 100. Vamos imaginar que nesse primeiro período nós adquirimos 50 unidades. É possível, desde que haja previsão, prorrogar a ata por mais 6 meses, então respeitando o total de 12, para o residual de 50. Não vamos restabelecer os quantitativos prorrogando a ata para mais 100 unidades, mas apenas prorrogando pelo quantitativo que sobrou, ou seja, no exemplo colacionado aqui, apenas para 50 unidades.
A prorrogação ainda deve ser feita por termo aditivo à ata de registro de preço. E, por evidente, esse termo aditivo tem que ser assinado enquanto vigente a ata. Uma vez extinta, não é possível celebrar termo aditivo. Cuidado com o termo aditivo retroativo. Infelizmente, isso é muito comum, aquela situação em que expirou a vigência da ata e o setor responsável celebra um termo aditivo com data retroativa. Isso caracteriza, bula a licitação, na medida em que vamos pensar o seguinte: se a ata está extinta e nós precisamos daquele objeto, o que temos que fazer? Uma nova licitação. Se deixamos de fazer uma nova licitação para prorrogar a ata com data retroativa, isso caracteriza, bula ao dever de licitar, afrontando, portanto, a legislação aplicável. Então, a prorrogação da ata requer previsão acerca da possibilidade, celebração de termo aditivo enquanto vigente, comprovação da vantajosidade mediante pesquisa de mercado, que a ata tenha quantitativo residual, porque se não houver quantitativo ela está extinta, e na prorrogação nós vamos apenas prorrogar para os quantitativos remanescentes. E, por fim, a prorrogação é um ato bilateral, que requer a concordância das partes, tanto do contratado quanto do contratante. Um outro ponto importante diz respeito à vigência dos contratos decorrentes da ata de registro de preço. Então, são instrumentos distintos. Nós já vimos aqui que há uma diferença entre a ata e o contrato decorrente da ata. O contrato, o instrumento contratual, mesmo aqueles instrumentos que substituem o contrato, devem ser formalizados enquanto vigente a ata. Então, para que nós possamos emitir o contrato, a ata tem que estar em vigor. Mas, uma vez celebrado o contrato ou instrumento contratual equivalente, a sua vigência é autônoma, não fica atrelada à vigência da ata. O que significa dizer que a vigência do contrato pode ultrapassar a vigência da própria ata. Vamos imaginar que emitimos um instrumento contratual no último mês de vigência da ata e o contrato terá uma vigência de 3 meses. É possível, ainda que o contrato vigore por 2 meses após o término da ata, como são instrumentos distintos, a vigência da ata não se confunde com a vigência do contrato, devendo o edital da licitação estabelecer tanto o prazo de vigência da ata quanto dos contratos decorrentes desse instrumento. E para fixar a vigência do contrato, é importante atentar para as regras previstas no artigo 57 da Lei 8666. Nesse sentido, é clara a previsão do artigo 12 do Decreto 7892 de 2013, que destaca que a vigência dos contratos decorrentes do sistema de registro de preço segue as regras do artigo 57 da 8666, que estabeleceu a regra da vigência do contrato é ficar adstrita ao crédito orçamentário, então 1º de janeiro a 31 de dezembro, salvo as exceções previstas no artigo 57, a exemplo dos serviços contínuos, cuja vigência poderá ser prorrogada até o máximo de 60 meses. Lembrando que, para fixar a vigência do contrato, nós temos que levar em conta os prazos para execução, recebimento e pagamento. É importante destacar também que, em se tratando de registro de preços, cabe ao edital definir as situações em que há necessidade de celebrar contrato ou em quais hipóteses o contrato pode ser substituído por um instrumento equivalente, seguindo as regras do artigo 62 da Lei 8666. Um outro ponto de salutar importância diz respeito à possibilidade de alterar o quantitativo da ata de registro de preços. É possível aplicar a ata, o artigo 65 da Lei 8666, que prescreve acréscimos de até 25% no caso de obras, serviços e compras, ou 50% no caso de reforma de equipamento ou edifício. A ata de registro de preço pode sofrer acréscimo contratual? Vejam que o Decreto 7892 de 2013 trouxe a regra
destacando no artigo 12, parágrafo 1º, que é vedado efetuar acréscimo na ata de registro de preço, inclusive o acréscimo previsto no artigo 65 da Lei 8.666. Antes da legislação, então antes do advento do Decreto 7892 de 2013, muitos doutrinadores defendiam a possibilidade de acrescer a ata de registro de preço em até 25%, a exemplo do professor Jorge Ulisses Jacobi Fernandes. O Tribunal de Contas da União sempre questionou essa possibilidade, mesmo antes da legislação proibir expressamente. Porque vamos fazer um paralelo. A Lei 8.666 não versa sobre o acréscimo à ata, versa sobre o acréscimo no contrato. Pensando que, quando a administração pública celebra um contrato decorrente de uma licitação comum, como regra, ela está atrelada aos quantitativos fixados. Então, a administração tem que estimar exatamente aquilo que ela vai contratar. Mas situações supervenientes podem ocorrer, ensejando a necessidade de um quantitativo maior. E pelos princípios aplicáveis à licitação, seria antieconômico realizar um processo licitatório apenas para um quantitativo pequeno. Por isso que a lei contemplou, vislumbrou no artigo 65, a possibilidade de acréscimo ao contrato sempre em virtude de fato superveniente. Mas diferente ocorre com a sistemática da ata de registro de preço. Nós vimos aqui que no registro de preço, a administração pública já pode estimar um quantitativo a mais daquilo que ela sabe que vai utilizar, porque ela não está obrigada a adquirir a quantidade total. E como, em regra, a ata tem por intuito atender às necessidades da administração pública no prazo de 12 meses, é possível que a administração controle, faça uma gestão da ata e controle o exaurimento do quantitativo. E ao verificar que o quantitativo está se exaurindo, já deve tomar as medidas cabíveis para instaurar uma nova licitação. Então, enquanto há quantitativo na ata, não tem por que acrescê-la, basta adquirir com base na ata. Uma vez adquirido todo o quantitativo, a ata está extinta, razão pela qual não é possível acrescê-la. Então, não é possível realizar acréscimo quantitativo na ata de registro de preços. Mas o que a doutrina tem vislumbrado, e inclusive foi objeto de regulamentação no artigo 12, decreto 7892 de 2013, é a possibilidade de acrescer os contratos decorrentes da ata de registro de preço, com fulcro no artigo 65 da Lei 8.666. Vejam alguns exemplos apresentados pela Controladoria Geral da União, que possui uma cartilha específica sobre o registro de preço. Então, nessa cartilha, a CGU ilustra como aplicar a possibilidade de acréscimo nos contratos decorrentes da ata de registro de preço. Então, nós vimos aqui nos módulos anteriores que uma mesma ata pode dar ensejo a vários contratos. À medida que a administração pública necessita do objeto, ela celebra um contrato. Então, como é comum, de uma única ata, nós temos vários contratos. O quantitativo da ata, já vimos que não é possível acrescer, mas o quantitativo do contrato decorrente da ata, desde que tenha havido um fato superveniente, porque qualquer acréscimo tem que estar justificado em fato superveniente, é possível alterar o objeto em 25%. Então, veja alguns exemplos apresentados pela CGU. No primeiro caso, vamos imaginar uma ata para aquisição de 1.000 cadeiras, em que foram feitos 9 contratos, todos já expirados, restando apenas um único contrato com um quantitativo de 100. Nesse caso, é possível acrescer 25% do quantitativo do contrato, ou seja, 100. Esse contrato vai passar de 100 para 125. Então, vejam que os 25% nós calculamos em face do quantitativo do contrato, 100, e não o quantitativo da ata, 1.000. O segundo exemplo apresentado aqui pela CGU é um pouco questionável, porque a CGU trabalha com a seguinte situação: a mesma ata feita para 1.000 cadeiras em que foi feito um único contrato para as 1.000 unidades, então traz a possibilidade de acrescer 25% do contrato. Por que o exemplo é questionável? Primeiro, porque a celebração de um único contrato para o quantitativo total da ata, de certa forma, desnatura o registro de preços.
Esse sistema, como nós vimos, está voltado para atender demandas frequentes, contratações parceladas. Então, se nós celebramos um único contrato, de duas uma, ou houve falta de planejamento, estimamos mal as quantidades, ou não era caso de registro de preços, era uma contratação pontual que demandaria uma licitação comum. Além disso, no caso apresentado, como nós celebramos um único contrato, o acréscimo de 25% do contrato vai resultar na prática no acréscimo de 25% da ata, o que afronta o artigo 12 do Decreto 7892 de 2013. Mas eu trouxe aqui apenas para ilustrar a visão da CGU, mas é importante apresentar essas críticas. E o exemplo 3 parte do pressuposto de que vários contratos foram celebrados, todos ainda estão em vigor, e é possível acrescer 25% de todos os contratos. Também esse exemplo, no meu entender, é questionável, na medida em que se nós acrescemos 25% de cada contrato decorrente da ata, na prática também vai resultar no acréscimo de 25% do próprio quantitativo da ata. Portanto, no meu entender, interpretando sistematicamente o artigo 12 do Decreto 7892 de 2013 e com o intuito de não desnaturar o registro de preço, de não deturpar o objeto da ata, nem tampouco afrontar a legislação, o que eu vislumbro possível é o acréscimo de 25% do último contrato decorrente da ata de registro de preço, desde que ainda esteja em vigor, mas não um acréscimo de 25% de todos os contratos. Porém, tenho que reconhecer aqui que a doutrina majoritária tem defendido o acréscimo de todos os contratos decorrentes da ata, mas que pode acabar por desnaturar o próprio quantitativo do objeto. Essas são, portanto, as cautelas pertinentes à vigência, prorrogação e alteração da ata de registro de preço.